Olá, pessoal, tudo bom? Tá chegando agora, vamos começar mais um episódio do nosso Lavandas na Janela, esse programa de bate-papo, de uma entrevista sempre super especial. E hoje a gente tem a honra de receber no nosso episódio aqui a doutora Luzia Matias, que a gente já teve o prazer de receber pessoalmente na nossa casa, lá no GRESG, e que faz um trabalho lindo, desenvolveu um método tão especial, né? Que é o método de autocura. Então, meu nome é Marco, eu sou um dos dirigentes da casa. A gente está com a Gilmar aqui, também outra das dirigentes, e com a doutora Luzia. Espero que todo mundo que esteja assistindo goste bastante do nosso bate-papo. Doutora, seja bem-vinda. Eu vou começar já te fazendo a primeira pergunta, né? Como é que surgiu essa ideia de autocura? Da onde veio? Como é que começou tudo isso? Me conta um pouquinho mais. Então, a gente está de dia mesmo? É bom dia? Bom Bom dia. dia. Então, bom dia a todos. A gente tem um livro publicado que chama Método de Autocura, lá pela editora CELD, né? E no livro a gente conta essa história, que eu vou resumir aqui, em 90, e já perdi a conta. Eu tinha 46 anos, estou com 70, né? Tem um tempinho. Eu tive um câncer ginecológico. Eu já tinha muito tempo de doutrina espírita, muito estudo, mas eu fiquei sem chão. Fiquei sem chão, conversava com as pessoas, mas não conseguia identificar o que estava faltando. E um dia eu entrei na livraria lá do centro com essa pergunta: o que está faltando eu saber, né? Eu sei de reencarnação, de sobreviver, mas está faltando alguma coisa, né? E aí isso eu faço desde que eu me entendo por gente: entrar em livraria, sebo e pegar livro ao acaso. Então eu tenho um assistente muito bom nisso, sabe? Daí eu peguei um livro assim ao acaso, abri e era Processo de Autocura, do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, o capítulo 9. Eu nunca tinha lido nada de Joana de Ângeles, porque desde que eu entrei na Casa Espírita, eu li muitas coisas, mas afinal recebi uma tarefa de estudar a obra de Leon Denis, então era muita leitura de Leon Denis, não sobrava tempo para Joana. Então, foi o primeiro texto de Joana de Ângeles que eu li. E li ali em pé mesmo na livraria. E ali eu vi que eu só não estava me ajudando, como estava me atrapalhando. Ali eu vi o que estava faltando eu fazer. E dentro desse texto tem uma frase que diz assim: o doente deve se projetar no futuro, fazendo algo, vou usar minhas palavras aí, né? Algo gratificante, algo benéfico, se projetar no futuro saudável, útil e fazendo alguma coisa. E aí, nessa hora, veio a ideia assim: bom, eu vou reunir umas pessoas numa sala para nós estudarmos esse livro, porque muita gente tem dificuldade de ler, compreender a Joana de Ângeles, isso te ouvi falar, né? E a gente vai estudar junto. E começamos a reunir lá uma meia dúzia, a gente começou a estudar isso junto. E depois que concluí meu tratamento, né, a gente, esse grupo inicial começou a aumentar, né, até que a gente ficou uma época usando o salão do Leon Denis, todas as salas, segunda-feira de manhã. Descobri que havia uma grande necessidade das pessoas saberem qual é a parte delas no processo de sofrimento, de maneira geral, e o que fazer. Então, no capítulo da Joana tem 4 passos. Depois, a gente começou com esses 4. Depois, a gente começou a desmembrar para poder dar mais foco a certas ideias. Daí resultou o método e a gente está trabalhando até hoje, né? Graças a Deus. Que maravilha, né? Com certeza alguém estava ali esperando só aquela pergunta
para poder falar assim, então, agora vamos lá, que você está preparada, vamos dar início a esse trabalho maravilhoso. Não é? Porque, assim, é muito comum que a gente faça preces, né, nos momentos de sofrimento, pedindo a Deus, ao anjo guardião, aos amigos espirituais, que façam alguma coisa por nós. Sim. Mas dificilmente a gente pergunta o que eu posso fazer. Então, quando a gente pergunta o que eu posso fazer que ainda não estou fazendo, o que eu ainda não estou entendendo, onde estão meus pontos de apoio internos, quer dizer, a gente não faz pergunta de protagonista. Sim. E a gente é protagonista da própria história, né? É verdade. Quando você faz pergunta de protagonista, você recebe, geralmente, né, intuições, ideias realmente muito úteis e eficazes. Maravilha, né? E esse trabalho resultou num livro, né, doutora? Sim. E esse livro, na verdade, que a gente usa, a gente faz o trabalho do autocura aqui no GRESG, e é um livro maravilhoso que a gente também tenta aplicar, e é uma coisa muito interessante, porque as pessoas vão se apaixonando por essa ideia, né, dos passos e tal. E nesse livro, a senhora fala sobre esses passos e aplicado como o autoconhecimento, né, que é realmente o foco. Você pode explicar para a gente quais são esses passos? Eu só não entendi a correlação ao autoconhecimento. Não, então, que o autoconhecimento é importante para a gente fazer essa transformação, né? Começa aí para você fazer essas perguntas e querer ser o protagonista. Quer dizer autoestima? Autoestima, a autorreforma, na verdade, né? Também. Porque, na verdade, assim, quando a gente faz essas perguntas para ser o protagonista, a gente tem que fazer essa busca interna, né? Para poder entender realmente. Sem dúvida. Autodescobrimento é tudo, né? Mas não é um passo do método, pelo menos o que a gente aplica, não. Sim. Porque esse é um caminho muito complexo, que dura muitas reencarnações e para a pessoa que está com câncer, que morreu alguém muito querido, que está com depressão, autoconhecimento é uma coisa que geralmente você só consegue fazer assistido, né? Sim. Então a gente começa com autoestima, porque a pessoa precisa se amar, precisa se gostar, precisa sentir que merece o seu próprio cuidado. Então, como a nossa autoestima, em geral, é muito afetada, muito destruída nos relacionamentos, desde a família de origem, a coisas de vidas passadas, as frustrações afetivas, a pessoa precisa resgatar isso. Então, você vê pessoas que são capazes de fazer tudo por um doente querido, melhorar a sua alimentação, fazer exercício, tomar remédio certinho, levar na casa para tomar paz. Ela é capaz de se desdobrar para ajudar o outro, para si mesma ela não consegue fazer nada. A sensação é de que não vale a pena, a sensação é que isso é até egoísmo, a sensação é de que não merece. Verdade. Então, uma pessoa que é até uma boa cuidadora dos outros é uma péssima cuidadora de si mesma. Então, a gente começa pelo resgate da autoestima. É preciso que você queira ser saudável, que você perceba que merece ser saudável, que você esteja disposto a trabalhar pela sua saúde, né? Então, a gente começa por autoestima. Tem um exercíciozinho do espelho, né? Vai para frente do espelho todo dia de manhã, olha no seu olho e diz: eu me amo, ou eu te amo, eu me aprovo, eu me aceito, eu me acolho. Porque a gente olha no espelho, só vê que o cabelo não está bom, que tem uma ruga aqui, que o dente está feio, que está velho, que está acabado, que está amarelo, que está cinza, né? E tem pessoas com autoestima tão destruída que nem olham no espelho. É verdade. É verdade. Então, esse é o primeiro trabalho para você poder instalar toda a programação
você precisa amar esse doente que você vai cuidar, que é você mesmo, né? Maravilhoso isso, né? E muitas vezes a gente faz o trabalho inverso, né? A gente acha que merece aquela doença que está realmente... E começa a aceitar a doença. A gente não se acha capaz de repente, ter essas habilidades para poder, não, eu preciso aprender alguma coisa com a doença ou alguma coisa que eu preciso passar, mas que eu tenho condição de... É exatamente o oposto, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos, com certeza. Eu acho que a gente já tem a mania de enxergar mais o copo meio vazio do que o copo meio cheio. No momento que a gente passa por uma enfermidade, isso eu acho que ganha ainda mais força. A gente começa a enxergar tudo de ruim que está acontecendo. Eu já comecei a ver como o meu pensamento estava trabalhando contra mim com essa frase: projete-se no futuro saudável. E a pessoa recebe um diagnóstico, ou está no momento, ela se projeta no futuro ainda mais doente, desencarnando, a família destruída, indo para o pior cenário espiritual possível, ela se projeta no futuro doente. Então, isso para as células é uma comanda. É verdade. Bom, complicado, né? A gente tem que mudar esse padrão. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, falando nisso, né? Você disse que o teu processo veio a partir de um câncer e de tudo que você descobriu e essa, entre aspas, coincidência da livraria, né? Que a gente sabe que de coincidência não tem nada. Mas você acha que o método que está ali, ele é mais focado para doenças físicas mesmo, para essas enfermidades? Não. Ou dá para a gente adaptar para outros tipos de enfermidade, até emocionais mesmo? Não, né? A gente tem experiência de resultados positivos com todos os tipos de doença. Emocional, psiquiátrica, dependências, e até conflitos, né? Conflitos familiares, conflitos de relacionamento, dificuldades materiais. Então, toda a nossa vida, quando ela está fluindo ao sabor dos acontecimentos, é uma, e quando ela tem uma direção, tem um roteirista, tem um protagonista, é outra. Isso daí entra... Desculpa te cortar, eu sempre lembro. Uma das coisas que me chama mais atenção no livro, lá no iniciozinho, logo o saco de batatas que você coloca, né? Que vem dessa questão da gente muitas vezes não perceber que a gente não pode ser esse saco de batatas que é colocado onde as pessoas querem. A gente tem que assumir esse papel de a gente vai estar onde a gente lutar para estar, o que a gente buscar, né? É muito legal essa analogia. Então, sim, né? A pessoa leva o saco de batata no médico, né? A pessoa leva o saco de batata para tomar passe, a pessoa leva o saco e ele fica lá. Como se tudo dependesse da ajuda externa. Então, quem vai me curar é o médico, ou os espíritos, ou quem vai me ajudar é a família, quem vai mudar a minha vida é uma pessoa, uma relação afetiva, ou então, tudo isso que está me acontecendo é porque alguém faz com que isso aconteça assim. Então, tudo isso deslocado, né, do centro da questão, que é a cada um de nós, dentro do seu cenário de estar chamando de sofrimento, fica uma coisa insolúvel. Às vezes a medicina até vai lá e cura a pessoa daquele negócio, mas ela vai lá e procura outro, e acha outro, e acha outro, né? E uma coisa interessante que a gente vê também, né, doutora, assim, pensando na doutrina, é que muitas vezes as pessoas, elas utilizam até essa coisa das outras vidas. Não, eu só estou passando por isso, eu tenho que passar, eu tenho que, né, ter essa dificuldade, porque eu devo ter feito alguma coisa, e não vê essa possibilidade de realmente você se transformar, de utilizar aquilo como um aprendizado e que você não vai ter que ficar com aquele sofrimento, né? E é como se fosse exatamente uma desculpa. A doutrina dos espíritos como Kardec colocou lá no frontispício do Livro dos Espíritos, é uma filosofia.
mas a gente conhece a doutrina espírita há muito pouco tempo dentro da nossa historiografia, né? É uma doutrina muito nova. Então, a gente conhece muito essa coisa de crime e castigo. Isso aí a gente conhece desde sempre. Uhum. Agora, esse protagonismo é muito novo. Então, a gente tem lá os livros da codificação, que não são para a gente se relacionar com eles como escritura sagrada. É o pensamento de alguns espíritos que vieram responder questões e explicar certas coisas, mas nós precisamos filosofar e, eventualmente, fazer ciência. Então, Kardec falou, né, vocês vão acompanhando aí o progresso na ciência. Uhum. Se algum ponto de vista da doutrina for desqualificado pela ciência, você precisa pensar. Não é aceitar a ciência também de maneira cega, não. Você precisa pensar. E o povo tem dificuldade, né, de pensar, não gosta muito, não. Não. É a tal da fé raciocinada, né? A gente não quer, a gente já quer o dogma pronto ali. Deixa eu fazer, me diz o que eu tenho que fazer. A gente conhece, né? Verdade. Então, a consciência culpada, a gente fala consciência, mas, na verdade, em boa parte das situações, a culpa é inconsciente, ela fica ali como uma matriz de sofrimento. Quando a pessoa tem um sofrimento, ela experimenta um alívio da culpa. Então, ela fica nesse processo de buscar sofrimento, 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 sofrimento. E essa interpretação rasa, né, de que a gente tem que pagar o que fez de errado em outras vidas, a gente não tem que pagar, a gente tem que aprender. Até porque não dá para pagar. Digamos que você tenha interrompido a reencarnação de alguém em outra vida, né? Você matou alguém em outra vida. Você tem como pagar isso? Não, não tem como pagar. Tem como pagar. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está roubando um pão na padaria e dizer que ela tem que pagar uma multa de 10 mil reais. Mas não vai pagar. Não tem como pagar. Não tem como. Né? O que a gente precisa é aprender a, em situação alguma, se achar no direito de interromper a reencarnação de alguém, de matar alguém. É isso que a gente tem que aprender. Pagar a gente não tem como. Não tem como. Não tem como. Muito bom, muito bom. E essa ideia aí de mantendo essa linha, no livro a gente ouve muito aquela expressão que a gente gosta muito, que é do pensaudável, né? E ouvindo esse termo, que é de tão difícil aplicação na nossa rotina, como é que surgiu no livro e na sua história, assim? Como é que foi a ideia do Esse é o primeiro passo do processo de autocura da Joana, né? Atuar pelo pensamento de forma saudável. A gente criou essa palavra para fazer justamente esse efeito que fez para você. Você gravou. Maravilhoso, né? A verdade é essa, né? Você gravou. Agora, a gente não vive as situações externas por elas mesmas. A gente vive a leitura que a gente faz das situações externas. Então, a gente vive no ambiente dos nossos pensamentos. Então, o cuidado com o pensamento é algo absolutamente pessoal, intransferível. Ou eu faço ou ninguém faz. E eu preciso começar a experimentar, pensar as coisas de forma mais saudável, pensar as coisas de forma diferente, para eu poder construir uma convicção de que sim, realmente. Né? Assim, um exemplo muito raso, né, mas que dá para ilustrar bem, né? Se você passa por mim aí em algum lugar, fala assim, doutora Luzia, tudo bem? E eu continuo andando, se você pensar que eu ignorei você porque você é insignificante, você vai sofrer a beça, né? Agora, se você pensar, coitada da doutora Luzia, está surdinha. É verdade. É bem melhor, né? É bem melhor. A gente cria cenários o tempo todo, né? Pode ser que a realidade seja essa. Doutora Luzia está surda, doutora Luzia estava muito preocupada com as suas questões, nem ouviu o que você falou. É mesmo, isso às vezes acontece comigo. Agora, se eu pensar,
é porque eu não sou médica, é porque eu não sou do Leon Denis, é porque eu sei que ela nunca foi com a minha cara. Aí tem um sofrimento todo que é gerado pelo pensamento, não é o acontecimento em si, né? Mais uma vez a gente volta no protagonismo, né? Porque é exatamente a mesma coisa. Assim, um motivo real é a hipótese. Só a pessoa ali sabe. Talvez nem ela saiba, né? Então a gente consegue criar 1000 cenários e criar histórias e aquilo vira às vezes teoria da conspiração na cabeça, né? Você começa a criar todo um desenho de algo que na raiz talvez não faça nem sentido. Então o pensamento é como a sua casa, né? Ou seu jardim. Demanda atenção, cuidado. Você tem que tomar conta se está sujo, se está dando praga, se está com barata, se está com pulgão. Você tem que estar atento e eliminar aquilo, né? Então, o nosso pensamento, antes da gente exercitar, aprender e trabalhar por isso, é uma casa abandonada. Quem quer entra, ocupa, né? Muda o cenário, né? Então, quem é, né? A gente vive em rede, hoje em dia com a internet isso é bem fácil de entender. A gente vive em rede, e se você não seleciona os grupos que você quer participar, você vai entrar em qualquer um. É verdade. Verdade. E, doutora, agora há pouco, quando eu te fiz uma pergunta, você falou dessa aplicação do método para muitas coisas, né? Para enfermidades, para problemas familiares e tudo mais. Esse mês é um mês sempre especial. A gente brinca aqui no GRED que a gente não tem o setembro amarelo, que é o ano amarelo, né? Que a gente não pode só ajudar os outros em setembro, você tem que ajudar o tempo todo e ter um cuidado, né? E mais especialmente nesse mês se fala muito da questão do suicídio, da questão dos pensamentos, da ideação suicida. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, o método, você já lidou com esse tipo de situação, de pessoas com tendências suicidas, na aplicação do método? Você acha que também é aplicável? Olha, a gente sabe que a ideação suicida não surge do nada, né? Está muito relacionada às questões de depressão. Então, assim, ninguém vai dormir bem e acorda deprimido. Então, a gente precisa estar atento a esses pensamentos, sentimentos, a nossa qualidade de vida, que nos colocam num lugar de desânimo, de desistência, de revolta com a questão existencial como um todo, né? A gente precisa elaborar bem aquilo que entrou de repente por uma mensagem midiática qualquer. Então, assim, quando a pessoa já conhece o método e ela inicia um quadro de depressão, além do tratamento especializado, ela tem ferramentas para fazer uma limpeza, para mudar a conexão, para bloquear certos aportes de ideias, né? Agora, especificamente com pessoas que chegaram dizendo que pretendiam se suicidar, a gente não tem casuística, né? Agora, sempre muito cuidado, sempre muita atenção com os pensamentos para ver esse teor, né? A expressão que Joana de Ângeles usa é o teor do pensamento. Então, estou pensando que a vida não faz sentido, estou pensando que a minha vida acabou porque houve alguma mudança, estou mal adaptado à nova situação existencial, né? Porque, como diz o Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Muda a sua construção familiar, muda a sua situação de trabalho, muda seu corpo, muda, e a mudança, às vezes, a pessoa não encaixa, não consegue se reestruturar. Então, com depressão, sim, nós temos muita gente que procurou autocura por depressão. E o suicídio, a gente sabe que seria a situação mais grave, né? Dentro do quadro da depressão. Então, assim,
a gente, quando abriga, quando acolhe um pensamento destrutivo, a gente precisa disparar todos os alarmes. Como é que eu saio disso? Vou ler uma página, vou ouvir uma palestra, vou andar na natureza, vou brincar com um cachorro, vou fazer um mingau. Tenho que sair dali, rápido. Porque se fica ali, aquilo ali é um sinal para todas as mentes desanimadas da rede, né? E aí começa a potencialização. É aquela ideia de que a gente vai só se afundando, né? A gente vai se fechando e não tomando as atitudes que realmente vão servir como ajuda para a gente não afundar realmente, né? Não, a gente tem no passo do dar amor, né, uma orientação bem objetiva, né? A vida é fluxo. Então, o ar precisa circular, a água precisa circular, as moléculas precisam circular, tudo precisa circular. Aonde a coisa fica estagnada, adoece, apodrece e morre. Né? Então, nós, quando estamos em sofrimento, temos um movimento de grudar o olho no umbigo e criar um quisto de bloqueio. A gente não liga para ninguém, não responde para ninguém, abandona suas tarefas, fica naquele quisto, né? Então, aí, nesse lugar, a nossa fragilidade é imensa. Então, por pior que seja a sua situação econômica, física, emocional, psicológica, não se isole e encontre um canal de fluxo, né? Que é o que Kardec colocou lá como lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, né? Então, encontre um canal de fluxo, um lugar de trabalho no bem, um trabalho voluntário, um trabalho em qualquer área de atuação, vai ensinar alguma coisa para alguém, vai contribuir com algum... Enfim, cria fluxo, não se isole, cria fluxo. Porque, à medida em que você está no fluxo, você começa a receber uma sustentação absurda, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, Madre Teresa de Calcutá, a criatura não comia, não dormia. É verdade. Sempre numa energia, sempre numa vibração, né? Maravilhoso, porque o canal de fluxo que ela abriu era uma Itaipu com muita água, né? É verdade. Ótima analogia essa. E é engraçado a senhora falando, eu me lembrei de uma entrevista do padre Fábio de Mello, que a gente pensa assim, que a pessoa quando que tem essa religiosidade, que tem essa espiritualidade, a gente acha que a pessoa nunca vai enfrentar uma depressão, que a vida da pessoa ela está amparada, né? E aí eu me lembro que ele passou por uma perda e ele entrou num processo depressivo muito grande, e a coisa que ele falou que, na verdade, deu um despertar, é que ele pensava assim, mas se eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar dos meus bichinhos e das minhas plantas? Então, ele tinha aquele propósito de, não, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa, que alguém depende de mim, alguma coisa depende de mim. E essa ideia do propósito, né? Que, de alguma forma, te dá força para você seguir. E essa ideia da caridade, de você se achar útil, de você realmente encontrar energia para poder realizar isso, é muito importante, né? É um trabalho muito bonito. Sim, o padre Fábio deixa um depoimento que ele teve ideário suicida, né? Sim, sim. O padre Fábio deixa um depoimento muito importante de que a depressão é uma desordem química também, e você precisa de tratamento psiquiátrico, que as pessoas reagem, elas encaram isso como fraqueza, preguiça, pouca fé, não é? E se você não tem lá o neurotransmissor que ajuda você a levantar da cama de manhã, você não levanta da cama de manhã. Exatamente. Então, ele dá esse depoimento, né, insistindo, que também é passo do método de autocura, que é cuidar do corpo. Né? Procurar ajuda médica para a doença física e para a doença da emoção também. Né? Então, sair de depressão sem remédio
Eu não vou dizer que é impossível, porque o ser humano, quando quer, né? Quando a sua vontade está em harmonia com a vontade de Deus, é uma coisa irresistível. Mas a gente ainda não conseguiu nem ter disciplina para fazer uma alimentação saudável. É verdade. Ainda não conseguiu nem ter disciplina para fazer meia hora de caminhada 3 vezes por semana. Aí, de repente, vai ter disciplina para sair de uma depressão sozinho. Não pode. Tem que ter toda uma rede de apoio, né? Tem que ir ao médico, tem que tomar remédio, tem que ser disciplinado, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, que você falou ali no início, né? Mas o trabalho de autoconhecimento a gente está começando agora, e é para muitas vidas, apesar da gente já vem, né, desde lá do templo de Delfos, conhece a ti mesmo. A gente quer conhecer todo mundo, menos a nós mesmos. Então, ou a gente quer que o outro nos conheça e nos explique, né, doutora? Nos acolha, nos aprove. É verdade. É muito difícil, né? É um longo caminho. E é pequenos passos. Mas vale a pena, gente. Nossa, é uma outra situação existencial completamente diferente. Você ser um graveto jogado na água para lá e para cá, uma hora tá bom, outra hora não tá, né? Uma hora se quebra, e você ser protagonista, né? Então, assim, as mudanças nas nossas companhias físicas acontecem o tempo todo, né? Pelo desencarne, por uma viagem. No caso da mãe, os filhos, quando ela é bem-sucedida, chega uma hora que os filhos não precisam mais dela, né? Sim. Em vez dela dizer, yes, graças a Deus, a criatura se sente desempregada. É verdade. É ninho vazio, meu Deus, sei o quê, né? Então, assim, uma vez teve um passarinho que fez ninho aqui, num lugar que eu pude acompanhar o processo, né? Foi bem interessante, né? Olha, uma trabalheira danada, os bichinhos saem para pegar comida e alimenta, e sai para buscar comida e alimenta, um fica, o outro vai, aquela correria 24 horas por dia, né? A hora que os bichinhos estão grandes, eles nunca mais aparecem no ninho. Estou livre, né? Agora, se fosse uma passarinho humana, ela ia ficar ali na borda do ninho. O tempo todo. Ia falar, que ingratidão, fiz tudo isso. E ainda querendo que o bichinho quebre a asa e volte para ali, né? É verdade. Ai, gente, é muito difícil, né? A gente tem muita coisa para trabalhar, mas vamos que vamos. Olha, não tem nada mais difícil do que viver como a gente vive. É verdade. Então, entre aquela dificuldade, né, que é natural da existência, e aquela dificuldade que dá resultado, vamos buscar a dificuldade que dá resultado. Então, é aquela ideia da zona de conforto desconfortável, né? A gente está num conforto só. É verdade, mas a gente não quer sair dali. E o outro pode dizer, olha, é melhor, vai ser melhor. Não, mas eu já conheço isso aqui, deixa eu ficar aqui. Já conheço esses pregos, já sei qual que é o tratamento. Exatamente. É muito complicado. Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Olha, ou vai ou vai. É verdade. E isso é muito interessante, que é essa ideia do protagonismo, porque é uma coisa muito individual, né? Esse que é o grande... eu sempre falo isso, que nos empodera e nos enfraquece. Porque, na verdade, assim, a gente pode... Realmente, eu sou responsável, eu consigo. E não dependo de ninguém. E, ao mesmo tempo, aquilo requer um esforço, e às vezes a gente não está muito disposto a fazer esse esforço. E faz aí para mim que eu não estou conseguindo. E não vai adiantar nada, porque a coisa é individual, né? Sabe o que eu acho? Acho engraçado, assim, que a gente fala muito de livre-arbítrio, né? Na doutrina, também em outros contextos. E, assim, o livre-arbítrio, quando é uma coisa que a gente quer fazer, a gente usa perfeitamente. Não, eu vou fazer, eu tenho direito de escolher, eu tenho... Agora, quando é o contrário, quando é alguma coisa que você, de repente, não quer, você fala, não, mas faz para mim, faz isso aqui. Exatamente. Né, que exige algum tipo de ação, é o clássico livre-arbítrio seletivo, assim, você seleciona quando você quer usar e quando não é culpa sua, terceiriza a culpa, terceiriza a responsabilidade. Sim. É triste isso. Mas todos os nossos movimentos harmônicos com a lei resultam em bem-estar.
a neurociência agora está até identificando isso, né? Porque dá para estudar cérebro vivo. Antes não dava, né? Quando eu estudei medicina, só dava para estudar cérebro morto. Agora você põe lá a criatura no PET scan e vê qual é a área cerebral que fica ativada quando ela faz isso, quando ela faz aquilo, quando ela pensa nisso, quando ela pensa naquilo. Então, assim, quando a sua escolha é harmônica com a lei divino-natural, que é o quê? É de progresso, é de liberdade, é de amor. Quando a sua escolha vai nesse fluxo, você recebe sinais até hormonais de que você está fazendo a coisa certa. E quando a sua escolha é equivocada, você recebe os sinais de que, né, não fez a melhor escolha. É você que recebe, não é ninguém que recebe no seu lugar. Porque não é castigo, é porque você não pode ficar ali. São os sinais para mudar a rota, né, doutora? A verdade é está na rota errada, pegou a rota errada, volta para o caminho. É muito... E a gente não entende isso, a gente entende como castigo. É isso que a gente entende. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu só vou me tirar desse agente aí, porque eu não entendo mais agente assim, não. Graças a Deus que você já passou por isso, está ensinando para a gente. Olha, está dando exemplo. Não. Porque quando a pessoa, aquilo que eu falei, quando a pessoa entende que ela tem culpa, ela vai buscar sofrimento. E é tormento voluntário, é sofrimento inútil. Verdade. Quando você entende que você é responsável, você vai atrás de aprender o que você não sabia para fazer o que Jesus falou, vai e não pegues mais. Porque se não adquirir aquilo que faltou no momento do erro, se não aprender aquilo que não sabia no momento do erro, vai ser testado novamente e vai errar de novo. Ai, mas eu tive um câncer com metástase, sofri 30 anos em cima da cama. Não aprendeu coragem moral, não aprendeu a se amar, não aprendeu a confiança, não aprendeu, não adiantou nada do tal do câncer. Bulhufas. Verdade. É transformador, né? Mas essa transformação a gente também tem que querer fazer. É isso que a gente tem que aprender. Na primeira página do livro da Joana de Ângeles, ela coloca, para a primeira página do capítulo, Processo de Autocura, ela coloca, para ter saúde é preciso querer. Sim. E aí, nesse momento, eu já comecei a questionar. E tem gente que não quer ter saúde? Tem, né, pior é que tem, né? Pior que tem. Pior é que tem. Significa ter autonomia. Ter saúde significa ser responsável por si mesmo. Me veio uma vez eu falando sobre isso, né? A comparação com a perícia do INSS, né? Que quando o médico fala para a pessoa, olha, você está boa, pode voltar ao trabalho, a pessoa quer bater no médico, porque ela está lá não sei quantos meses recebendo sem pegar condução, sem aturar patrão, sem trabalhar, porque estava doente. Não quero me curar jamais. Né? Aquela pessoa que quer se livrar de algum compromisso, né, social, familiar. Eu não posso, eu estou doente. Eu não posso fazer mais isso porque eu estou doente. Então, essa não pode ficar boa, porque se ela ficar boa, ela vai ter que fazer. Vai ter que fazer. É verdade. Então, por isso, Joana coloca lá, para ter saúde é preciso querer. Querer ter saúde, entender que ter saúde é melhor que qualquer situação dessas de se ausentar da vida que a gente cria, né? É verdade. É aquela frase também que a gente gosta muito, né, Marco? Dê às suas células uma razão, né, para lutar. Tadinha, trabalham tanto. Pois é, e a gente faz o contrário com as pobrezinhas, né? E o pensamento fica lá que nem um alto-falante, né? Essa vida não serve para nada, eu não sirvo para nada. E elas estão lá respirando, batendo coração, metabolizando, eliminando, filtrando, né? Mandando oxigênio para o cérebro. Para quê? Para nada, essa vida não serve nada, não serve para nada.
Eu lembro quando eu li a primeira vez essa frase, eu fiquei imaginando, assim, você cria imagens na cabeça, né? Eu imaginando as Selmas todas assim, meio que prontas para correr, prontas para fazer o trabalho delas, e a gente ali, tipo, não dá o tiro de começar, não dá aquele o sinal da largada, entendeu? Muito curioso. Verdade. Mas, doutora, deixa eu te perguntar. Você fala um ponto que a gente vê muito, eu digo até por mim, tá? Vou fazer um desabafo aqui. Tá? E acho que muitas pessoas vão se identificar. Às vezes a gente tem muita dificuldade em perdoar e em se auto-perdoar também, né? Porque o perdão com o outro, mas aquele perdão com a gente, com os nossos erros, também não é muito simples, não. Pelo menos não é para mim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como isso pode influenciar esse processo de autocura, o método de autocura? Como a gente pode usar melhor o perdão para... Sim, a Joana, no livro dela, é o 4º passo, que é esse da doação de amor. Só que dali, primeiro a gente tirou um passo, sentimentos que curam, que são os opostos, né? Então, se eu estou adoecendo pelo medo, eu preciso cultivar a coragem, né? Se eu estou adoecendo por rotina, eu preciso estimular a criatividade. Então, é por aí afora. Aí a gente chegou na culpa e na mágoa. Então, se eu tenho culpa, eu preciso trabalhar auto-perdão, e se eu tenho mágoa, eu preciso trabalhar o perdão do outro. Só que a prevalência desses sentimentos enquanto causadores de doença é imensa, né? Então, a gente tirou a culpa e a mágoa para fazer um estudo só sobre isso. Por que é difícil? É difícil porque isso é uma bruta novidade. Tanto a doutrina espírita ainda é muito influenciada nas mensagens dos espíritos por essa ideia de culpa e castigo, porque, assim, Kardec não contava com espíritos espíritas para dar mensagem. Então, você pega o Evangelho, é mensagem de bispo, de padre, né, de santos da igreja. Então, ainda tem muito dessa linguagem ali de punição e de castigo. Ah, está errado? Não, não está errado, mas temos que filosofar em cima, né? E a psicologia também é uma ciência nova também, estava surgindo quase que junto com o espiritismo como ciências psíquicas, né? Que envolvia, inclusive, paranormalidade, tudo isso. Depois separou. Então, vem Joana de Ângeles justamente fazer essa união da doutrina espírita com a psicologia. E aí você, parando para pensar, para refletir, você consegue entender, sim, você é responsável pelas suas escolhas. Responsável. Assumindo a responsabilidade por as suas escolhas, você vai buscar o que faltou para você agir melhor, para você resistir àquele chamado equivocado, né? Para você entender que o outro também é um espírito imperfeito, sujeito às mesmas pressões, que errou lá por motivos que você pode compreender ou não, mas, resumindo, errou porque é imperfeito. E se você acha que por carregar uma culpa você não vai mais errar, está muito enganado, né? A gente ainda vai errar muito. Então, a gente precisa aprender a lidar com o erro, o nosso e o do outro. Então, entender que erro é uma bandeirinha vermelha marcando, olha, aqui você não escolheu direito, vai saber por quê, vai saber o que faltou, vai correr atrás do que faltou, né? Então, a consciência de culpa, Joana tem vários textos em que ela é muito categórica, não alimenta a consciência de culpa. Assuma a responsabilidade. Consciência de culpa vai adoecer e vai atrair doença, e vai atrair sofrimento. Você vai buscar isso, né? E se eu aprendo a fazer isso comigo, eu sei fazer isso com o outro. Então, assim, por que meu filho nunca me liga? Como ela falou, é um ingrato. Não, nada disso. Ele não me liga porque eu também, quando tinha a idade dele, eu estava preocupado com o meu casamento, com o meu filho pequeno, com a minha carreira, com o meu estudo, com a viagem que eu quero fazer. O olhar dele está para o futuro. E a mãe está onde?
No passado. Voou do ninho, né? Voou do ninho. No passado. Então quer dizer que ele não te ama? Não tem nada a ver com amor isso. Isso tem a ver com biologia, com psicologia, com sociologia. Isso tem a ver com aquilo que se espera do ser humano jovem, né? Sim. O Khalil Gibran tem uma página no Profeta só sobre filhos, né, que é maravilhosa. Seus filhos habitam a mansão do amanhã, que você não vai conhecer nem em sonho. Verdade. Então, assim, mas eu gerei na barriga, amamentei, levei na escola, tá ok, agora é outro momento, né? Então, o filho não é ingrato, o filho está seguindo o curso natural da vida, né? Em uma hora, ele vai agradecer muito a você, quando ele tiver a sua idade. E você vai receber essas flores no mundo espiritual. Mas na verdade, chega, né? A vibração vai chegar. A vibração chega, com certeza. E se você precisar de um rim, seu filho vai dar o rim para você. É verdade. Agora, ligar para você todo dia, ir na sua casa todo domingo, sei lá, levar flores, isso aí não, ele está fazendo isso com quem? Com a namorada, com o namorado, que é o que se espera que ele faça. É o apego, né, doutora? Então, assim, a pessoa fez um aborto, ok, não foi uma boa escolha. A consciência vai ficar falando, não foi uma boa escolha. Agora, você tem que saber, por que você fez aborto? Eu não era espírita, eu não sabia. Não, mas eu era espírita, fiz o aborto. Então, essa não tem jeito mesmo, essa tem que ir para o inferno, né? Não, aquela gravidez pode ter vindo num momento social da mulher totalmente complicado. Ela podia não ter um companheiro, ela podia ter um companheiro pressionando para que ela fizesse aborto, ela podia não ter como se manter, e a família ameaçou botar fora, ela mesma queria, por ser jovem, dar continuidade aos seus projetos, e essa gravidez iria atrapalhar tudo. Então, o que faltou? Faltou coragem moral. Então, tem que correr atrás de quê? De câncer de útero? Não, tem que correr atrás de coragem moral. E se eu ficar no lugar da culpa, eu não faço isso. A tal pessoa me traiu, né? Meu marido me traiu, me abandonou. Seu marido não te traiu, ele se apaixonou. É fato, é verdade. Quem não? Você garante que você está imune a se apaixonar? Verdade. E uma pessoa apaixonada, ela está em estado alterado de consciência. Ela não raciocina bem, não. Ela fica perturbada, né? Ela fica ali num lugar, né, biológico de que está reiniciando um novo ciclo reprodutivo. Os hormônios dela ficam completamente fora de situação, né? Ela está vivendo uma projeção psicológica muito forte. Então, assim, mas doeu? Doeu, dói, claro que dói. Agora, além dessa dor, não é, de perder aquele companheiro, além dessa dor de sofrer com essa situação, você ainda vai acrescentar a dor da mágoa? Como fez isso comigo? Como pôde? Blá, 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 blá. Sou mesmo uma porcaria. Blá, 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 blá. E essa parte do sofrimento é dispensável. Verdade. Então, assim, a gente vai entendendo, vai compreendendo, né? A gente hoje, infelizmente, né, vê aí pela cidade tantas crianças e jovens nos sinais, fazendo acrobacia, vendendo bala, que deveriam estar na escola, deveriam estar em casa, deveriam estar sendo orientados, instruídos. O que vai resultar disso aí? Né? Então, quando eu, né, me ver num cenário social desconfortável, eu preciso entender, perdoar
e ver onde é que eu posso agir para atuar. Vem cá, tem algum projeto educacional para criança? Tem algum projeto educacional para jovem? Tem coisas lindas acontecendo, né? E quem está promovendo essas coisas lindas? No outro dia eu vi uma orquestra feita com sucata, instrumentos feitos com sucata, e os jovens tocando Mozart, com esses instrumentos feitos com sucata. Então, assim, se eu fico no lugar da mágoa, da culpa, realmente sou muito egoísta, porque estou em casa, não me ocupo de ninguém. Sai desse lugar, que esse lugar não produz nada, né? É verdade. É o movimento, né? A gente tem que gerar essa energia, dar esse movimento. E é um esforço. Mas, às vezes, as pessoas, a gente vê muito isso, né? É uma autossabotagem o tempo todo, né? A gente quer que o outro... Por que o outro fez? O outro fez, ponto. Ele fez e não vai desfazer. Então, o que eu posso fazer? Né? E a gente fica ali querendo, de repente, que o outro me note, me veja sofrer, para que ele sofra também. Quero manipulá-lo pela culpa, né? É o grande santo. Exatamente, exatamente. É uma das formas mais... eu diria, agora não me vem a palavra, é uma das formas mais deselegantes. Manipulação é a culpa. Manipular o outro pela culpa é... Eu diria até cruéis, doutora. Essa palavra que veio na minha mente também, cruel. E cruel com o outro e cruel com você mesmo, né? Porque você está perdendo ali tanta energia, tanta possibilidade, né? E não vai levar a nada. E, de repente, a uma doença, a outras coisas que a gente vai ter que refletir sobre, né? E, doutora, assim... Desculpa, pode falar. Não, eu só quis dizer isso. E a espiritualidade nesse contexto todo? Como é que a gente pode pensar nessa espiritualidade? O dia que a criatura se determina a pôr em prática esse método de autocura ou qualquer outro caminho de protagonismo, tem uma festa no céu. Verdade. O seu guia espiritual chega lá, gente, a Luzia acordou. Jura, acordou. Deu certo, ela entendeu. Então, agora a nossa ajuda vai ser mais eficaz. Agora a nossa ajuda vai ser mais direta, vai ser mais positiva. Então, faz parte do método conversar com Deus, né? Colocar a sua questão, seu sofrimento, aprender a fazer um silêncio interior para ouvir a resposta. E o exemplo que eu conto no livro é que quando eu operei, eu fiquei muito magra, muito mal mesmo, de saúde geral, foi muito extensa a cirurgia, e eu sentia muito enjoo e eu não conseguia comer. E eu pensei assim, bom, eu preciso comer, não consigo comer, eu vou morrer, né? E estou tomando remédio, o enjoo não passava, não resolvia isso, e eu levei essa questão para esse momento, olha só, eu preciso comer, se eu não comer, eu vou morrer, né? E veio assim na minha cabeça, marmelada com aveia. Aí mandei comprar marmelada, aveia, né? E passei 3 dias comendo marmelada com aveia, alguma coisa aconteceu que o enjoo passou. A Luzia descobriu a cura do enjoo, é marmelada com aveia. Nananina. É uma instrução pessoal, intransferível. Então, a gente abre esse canal da intuição, que já os espíritos estão toda hora, né, tentando penetrar nessa psicosfera sombria que a gente cria, resistente. Eles usam lá o que podem usar para penetrar nisso aí. Mas quando você abre o campo, nossa, é intuição direta, né, doutora? É sustentação, são pessoas que surgem para te dar uma ajuda muito direta, muito pessoal, são coincidências. Eu confesso que quando eu li essa história da marmelada com aveia no livro, eu achei muito engraçado, doutor. Eu vou te dizer assim, porque... mas olha, é engraçado que tem gente que... Aí isso aí caiu na boca do povo, aí um fala goiabada com granola, o outro fala... Cada um fala... Várias combinações, né? Até eu lembro, quando a gente estava estudando para fazer o trabalho de autocura também, né? A gente pesquisando aquele ator, o Reinaldo Gianecchini, que também teve um câncer, né? Ele conta uma história muito similar. Eu não lembro agora de cabeça, confesso, qual era a combinação dele.
mas eu lembro que ele conta uma história muito similar também, que ele também tinha, pelo efeito do tratamento, por tudo que o tratamento traz para o organismo, né? E ele também passou por esse problema até que um dia ele decidiu, lá recebeu de alguma maneira a intuição, e acho que não foi nem... que a intuição não tem nada a ver com religião, com doutrina, é intuição. É muito mais simples, entre aspas, do que isso. Não tem... E ele fala isso aí. Quando eu li, depois de ter lido o livro, eu falei, olha só, tipo, deve ter várias, se for pesquisar aí no mundo. O Deepak Chopra traz um conhecimento, né, da medicina ayurvédica, né, que é o médico interno. Então, o nosso corpo tem mecanismos de nos informar o que ele precisa. Não é só sede e fome de uma forma genérica. Ele pede leite, ele pede banana, ele pede açúcar, ele pede sal, ele pede o que ele está precisando. Mas a gente não ouve. Ele sugere movimentos. Então, é meio que você iniciar um diálogo com esse médico interno, que você abre um canal realmente para fazer contato com o conhecimento ancestral e também com as intuições, né? A Igorina Cunha, que é sobrinha do Eurípides Barçanufo, ela escreveu um livrinho fininho, que é A Força da Mente. Então, ela teve paralisia infantil, os médicos disseram que ela não ia andar mais, e ela, na cama, ela inventou uns exercícios para ela. Ela desenha uns exercícios no livro. E ela voltou a andar. Sem nenhum estudo específico, né? Manteve o pensamento do movimento. Então, ela abria a janela, colocava uma música e se imaginava correndo fora, dançando. Ela manteve o pensamento na ideia e elaborou, certamente intuída, né? Elaborou os exercícios para movimentar os dedos, fortalecer a musculatura do pé, uma série de coisas que fez com que a musculatura dela não fosse toda embora e ela conseguisse andar depois, né? Muito interessante, muito interessante. Como a gente é capaz de coisas, né? Que a gente às vezes não se dá nem a chance de tentar. Bom, muito, né? Bom, a gente está chegando no finalzinho. Tenho mais uma pergunta antes das considerações finais. E a minha pergunta vem até de uma coisa que você já deu uma pinceladinha agora há pouco numa outra resposta, que é sobre a questão do cuidado com os nossos sentimentos, né? Com as emoções, com como a gente lida com isso. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre como isso pode ser útil dentro do desenvolvimento do método, da autocura, e o quanto isso pode ser rico mesmo na vida em si, né? Não só exatamente na autocura. Aí entra no que a companheira tocou logo no início, que é a questão do autoconhecimento. Então, a gente tem uma proposta prática, né? No final do dia, você se pergunta qual o sentimento que predominou durante o dia. Você fazendo isso, você vai ter um mapa assim, dos teus hábitos de sentimento e de pensamento. Porque uma coisa que você sinta ou pense com muita intensidade um dia, e motivado por alguma situação, e depois sai daquele lugar, não tem muita repercussão. Mas aquilo que é um hábito de pensamento e de sentimento rege a sua vida, e a gente não tem consciência disso. Então, tem um livro muito bacaninha, que tem até uma animação no YouTube, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Né? Então, nesse livro, tem várias perguntas muito interessantes, e tem uma assim: o que eu faria se não tivesse medo? E aí, quando a gente se faz essa pergunta e responde com o máximo de sinceridade possível, a gente tem noção do quanto o medo está nos paralisando. Uma hora o queijo vai acabar. E a gente responde essa pergunta o mais rápido, né, doutora? E cotidianamente. Né? Então, a gente já percebeu que precisa fazer uma mudança na nossa vida, mas não faz. Porque não faz é medo. Agora, para e pergunta, medo de quê? Porque a maioria dos nossos medos são crenças negativas.
não são medos reais. Na época que eu estava naquela coisa de fazer muita palestra aqui e acolá, né, eu percebi que as pessoas estavam delimitando, por morar no Rio de Janeiro, né, uma cidade com sérios problemas de segurança, as pessoas estavam delimitando triângulos de segurança para ela, né? Totalmente ficção. Então, a pessoa que morava que frequentava o centro em Copacabana, ela só ia até a Barra e até a Tijuca de metrô, porque ali era seguro. A pessoa que frequentava o centro em Bangu, ela só ia até Madureira, Bento Ribeiro, né? A pessoa que frequenta o centro em Bento Ribeiro, ela ia em Jacarepaguá e Madureira. Né? Aí você fala, Luzia, você tem alguma palestra marcada? Tenho. Aonde é? No centro em Bangu. Em Bangu não, Bangu é muito perigoso. E tem um centro em Bangu, né? Movimentadíssimo, os repela, né? O pessoal vai àquele centro na maior sensação de segurança. Aí, se eu chego lá, Luzinha, onde você vai? Semana que vem eu vou fazer uma aula lá no Seja Barra. Na Barra não vou, não. Não sei andar na Zona Sul. Espera aí. Você anda na Zona Sul, na Zona Oeste, do mesmo jeito. Você põe uma perna para frente, puxa o corpo, põe a perna para frente, puxa o corpo. Né? Mas a pessoa tem uma crença de que aquele lugar tem algo que é ameaçador, tem algo que ela não conhece, tem algo que vai colocar numa situação difícil e ela fica paralisada. Né? Então, o medo só tem um jeito, é enfrentar. A pessoa é corajosa porque não tem medo? Não. A pessoa é corajosa porque ela faz o que tem que fazer, apesar do medo. Vencer essas limitações, né? Que só nos paralisam, é verdade. Doutora, a gente queria primeiramente agradecer, assim, com muito amor, muita gratidão mesmo, por esse momento, que se a gente pudesse, ficaria até de noite, né? A senhora tirar umas horinhas aí, uns minutinhos do seu dia para trazer tanta informação, tanta coisa boa, porque eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar, e a gente tem que ouvir, a gente tem que insistir nesses pontos, porque é difícil? Mas é possível, né? É montanha-russa. É montanha-russa, é o saco de batata, mas a gente vai conseguindo. E eu queria pedir... O saco de batata é que ainda não entrou na autocura. Exatamente. Depois que entra, deixa o saco... russa, entendeu? Então, você aprendeu... Deixa o saco de batata na porta, né? Prática, você está amarradão. Aí, de repente, acontece um negócio, seu carrinho despenca. Mas você já tem ferramenta para subir de novo. Para subir de novo, exatamente. Eu gosto de uma coisa que a gente uma vez conversou, desculpa interromper a conclusão, que é igual aquela maquininha do hospital, não sei o nome, aquela que o sinal fica... Enquanto o sinal está subindo e descendo, está vivo. Você está bem, você está funcionando. Na hora que o sinal ficar reto, deu ruim, acabou. Então, a montanha-russa é isso, né? A gente vai ter altos e baixos e faz parte do processo, né? Eu queria até fazer das minhas palavras também, te agradecer muito, doutora Luzia. Assim, é uma inspiração para a gente faz o trabalho de autocura baseado no estudo que foi feito, em tudo, com a ajuda, claro, da espiritualidade, com as orientações que a gente recebe também. Mas é muito legal poder ter a sua presença aqui. Sei que para quem estiver vendo vai ser riquíssimo, né? E acho que, assim, te agradecer de todo o meu coração. Eu participo da autocura ativamente, então... super fico feliz de ouvir de você, aprender com você, e é muito especial para a gente, né? Que bom. E agradecer muito por esse momento também da gente poder estar levando para essas pessoas mais um pouquinho de conhecimento, mais um pouquinho dessa conversa gostosa, né? Dessa coisa leve que foi, porque não tem que ser pesado, né, doutor? Acho que a gente tem que tirar todos esses pesos que a gente se impõe. E eu queria pedir para a senhora deixar uma mensagem, depois de tudo isso que a senhora falou hoje, que foi tudo muito enriquecedor, mas de deixar uma mensagem aí para a gente. Olha, gente, eu não preparei nenhuma frase. Só que perseverem, né? Porque todo o processo de cura é perseverança. Perseverem porque vale a pena tomar posse de si mesmo, da sua vida, né? Ter um projeto pessoal que a gente não falou aqui, se libere para sonhar, né?
faça um planejamento de ir atrás dos seus sonhos, Deus deixa, e a gente está reencarnado não é para pagar, é para adquirir conhecimento e virtude, as duas asinhas. É verdade. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande para a senhora, viu? Um beijo, pessoal. Beijo. E até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.